Para nós entendermos melhor como que as pessoas podem ficar doentes, como nós podemos intervir nesse processo, nós temos que entender a história natural da doença, certo? A história natural da doença. O que seria a história natural da doença? A história natural da doença refere-se à progressão do processo da doença em um indivíduo ao longo do tempo na ausência de tratamento. Então é mais ou menos assim, eu tenho um indivíduo que ficou doente e eu não criei nenhuma intervenção nem nada, e fui ver qual é o caminho que aquela pessoa vai ter até o final. Se a doença dele vai durar pouco, se a doença dele vai ser extremamente agressiva e vai levar ao óbito, se a doença dele vai durar muito tempo e logo ele vai recuperar, se a doença dele vai durar muito tempo e ele vai morrer. Então, é entender isso. É lógico que hoje em dia nós não vamos fazer isso, mas se nós entendermos essa história natural da doença, automaticamente nós podemos criar medidas de intervenção desde lá da possibilidade das pessoas ficarem doentes até o último momento. Daí a importância de nós entendermos todo esse processo. Não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. O curso da doença, tá? Não é uniforme, mas mesmo assim pode progredir em segundo alguns padrões. Eu vou ter doenças, aqui ó, nesse gráficozinho, essa linha de cima representa o óbito, essa linha de baixo representa a recuperação da saúde, certo? Então o que é que eu tenho aqui? Eu vou ter doenças que ela vai durar muito pouco e ela tende a evoluir rapidamente para o óbito, que são as doenças de evolução aguda, rapidamente fatal. Então eu tenho aqui uma doença infecciosa, a raiva, né, que é uma doença aguda que ela evolui rapidamente para a doença fatal. Uma descarga de radiação é a mesma situação. Eu já vou ter doença, pessoal, que ela vai ter sintoma, tá vendo? Essa linha aqui representa sinais e sintomas. Então, os indivíduos vão ter sintoma, mas ela vai ter uma rápida recuperação. Ela é aguda e possui uma rápida recuperação. São chamadas doenças de evolução aguda, clinicamente evidente, ou seja, ela possui sinal e sintoma, e com rápida recuperação. Então, vamos pegar um exemplo aqui, a gripe. Né? Resfriados. A maioria dos resfriados, eu tenho ali sinais e sintomas, evoluo, depois eu recuo e saro. Tá? Eu tenho a rubéola, eu tenho a citomegalovirose, eu tenho algumas doenças que elas agem desta forma. Vou ter doença, tá? Que ela não vai alcançar o limiar clínico, ou seja, ela vai ser instalada no meu corpo, só que ela não vai gerar sinais e sintomas. Olha só, ela vem aqui, ó, não gera sinais e sintomas. São chamadas de doenças assintomáticas. Na maioria dos casos, nós temos algumas doenças. Vou pegar aqui, por exemplo, o citomegalovirus, que eu acabei de citar, a citomegalovirose, na maioria dos casos, ela vai ser assintomática. A pessoa vai ter a doença e nem vai saber que vai ter. A toxoplasmose também é a mesma coisa. É muito comum a gestante fazer o exame de pré-natal e ela descobrir que ela teve toxoplasmose, que ela teve contato, né, com Toxoplasma gondii, que é o causador da toxoplasmose. Só que ela sarou daquela doença. Já vou ter doença que vai ter uma evolução mais longa, crônica, que se exterioriza clinicamente, tá? E progride para o óbito. Então nós temos aqui uma doença que ela é mais longa e ela progride para o óbito. Nós temos aqui um exemplo claro dessa doença, é o HIV. Eu tenho um paciente que ele se infecta, né? Tem HIV, depois ele evolui para AIDS, depois evolui para óbito, pensando em um paciente que não teve todo o tratamento adequado, certo? E vamos ter a doença de evolução crônica com períodos assintomáticos, entremeados, exacerbação clínica. Né? Então, olha aqui, ele tem sinais e sintomas, depois não tem. Depois tem sinais e sintomas, depois não tem. Até ele ficar numa cronicidade
ficar na cronicidade ou ele ficar com invalidez, mas geralmente ele não vai evoluir para o óbito. A maioria das doenças mentais, né, que atinge a mente, como a depressão, transtorno bipolar, geralmente ela tende a ser dessa forma, tá? Então, pessoal, isso aqui é só para nós entendermos que a maioria das doenças, ela segue esse padrão, esses padrões, tá? Então, doenças crônicas, doenças agudas, aquelas que matam mais rápido, aquelas que matam mais... Por que é importante a gente conhecer isso? Porque para cada tipo de doença, eu vou criar medidas de intervenção diferentes, certo? Então, vamos lá, continuando. E para eu entender, tá, a história natural da doença, eu tenho que ter uma visão. Como é que hoje eu consigo ver essa história natural da doença? Eu posso acompanhar pessoas no hospital, eu posso acompanhar pessoas em casa. Então, basicamente, nós temos duas concepções da história natural da doença. Eu tenho a concepção que a visão a partir dos serviços de saúde, por exemplo, como o hospital, e eu tenho a visão da doença a partir da comunidade, tá? Que é a partir de buscas ativas. Vamos lá, quando eu observo uma doença a partir do serviço de saúde, geralmente, pessoal, quem é que procura o serviço de saúde? São as pessoas que geralmente têm sinais e sintomas. Então eu já estou olhando aquelas pessoas a partir de sinais e sintomas. E isso é um problema, porque nem todas as doenças geram sinais e sintomas. E a mesma doença, não são todos os indivíduos que vão ter sinais e sintomas. Então eu não vou ter uma visão de todo mundo que realmente tem sinais e sintomas. Além disso, eu não sei qual foi o motivo que levaram elas a ficarem doentes, né? Então, quando eu tenho a visão a partir do serviço de saúde, eu só vou ter uma visão de partir de serviço de pacientes sintomáticos. Isso é um problema. O outro paciente se procura serviço de saúde. Então, olha só que interessante. Somente os pacientes procuram o serviço de saúde, porque nem todo mundo que está doente procura o serviço de saúde. Então é muito comum a mulher logo inicialmente no início, então ela procurar o serviço de saúde, e o homem às vezes não procura. E aí eu tenho uma falsa impressão de que a mulher adoece mais do que o homem. Não é, é que a mulher procura mais serviço de saúde do que o homem. Isso geram políticas públicas erradas, né, voltado apenas para a mulher, enquanto que a gente deveria pensar como um todo. E história natural da doença a partir da clínica, ou seja, a partir do sinal e sintoma. Agora, quando eu tenho a partir da comunidade, tá, eu faço busca ativa do paciente na comunidade. Então, vamos pegar um exemplo. Eu tenho um paciente que foi diagnosticado com hanseníase. Procurou o serviço de saúde, estava com sinais e sintomas, procurou com hanseníase. Mas hanseníase é uma doença infecciosa. Então, teoricamente, ele pegou de uma outra pessoa. Eu vou fazer uma busca e acho uma pessoa assintomática, tá? Ela tem hanseníase, mas ela está assintomática. Qual é a grande vantagem disso? A vantagem é que eu avalio os pacientes que procuram serviço de saúde e os que nunca tiveram serviço de saúde. E aí eu vou ter o quê? Uma verdadeira realidade de quem são as pessoas que estão doentes na minha população. E a outra vantagem é que eu avalio a doença desde o período pré-patológico até o fim, ou seja, desde o paciente assintomático até o paciente, tá, que evoluiu para o óbito, o paciente que evoluiu para uma incapacidade residual, ou seja, para uma invalidez. Então, quando eu tenho uma visão a partir da comunidade, eu tenho uma visão do início da doença até o final. E ali eu consigo realmente entender todas as fases da doença e eu posso criar medidas preventivas para todas as fases. E eu vou entender o perfil das pessoas que realmente estão doentes. Sendo assim, pessoal, nós podemos dizer que as doenças têm fases. Então, basicamente, são 4 fases da história natural da doença. A primeira fase nós chamamos fase inicial ou fase de suscetibilidade. O que é a fase inicial ou fase de suscetibilidade? É uma fase em que as pessoas não estão doentes, mas elas estão expostas a um fator de risco que podem deixá-la doente. Vamos dar aqui um bem simples. A pessoa
fuma, mas ela não tem câncer de pulmão. Mas o fato de fumar deixa suscetível a ter câncer de pulmão, tá? Aqui é um momento que eu identifico possíveis pessoas que podem ter uma determinada doença. É uma fase de suscetibilidade. Olha o tanto que é importante identificar essas pessoas. Pessoas que possivelmente podem ficar doentes. Se eu conseguir criar intervenções de saúde ali, vai ser intervenções mais baratas e muito mais efetivas. Daí eu vou evitar que elas consumam alta densidade tecnológica no serviço de saúde. Automaticamente fica muito mais barato. Então eu tenho que criar aqui basicamente promoção à saúde, é uma ótima efetividade para evitar que essas pessoas. Então eu vou tentar com que aquela pessoa pare de fumar. Para quê? Para ela não progredir para um câncer de pulmão. Se ela, desenvolveu a doença, ela vai passar primeiro pela fase pré-patológica, pré-clínica. Essa fase é a fase em que as pessoas estão doentes, mas ainda não manifestaram sinais e sintomas, elas estão assintomáticas. É um momento para fazer triagem. Então, vamos pegar, por exemplo, triagem pré-natal. Qual é o objetivo da triagem pré-natal? Identificar gestantes que têm alguma doença infecciosa de forma assintomática. Olha só, e aqui eu consigo fazer duas ações. Eu trato essa gestante e evito que ela passe a infecção dela para a criança durante a gestação. O Papa Nicolau, ou preventivo, ou citológico. Então, as mulheres vão fazer esse exame, vai lá, colhe o material do colo uterino e ali eu vou observar na fase assintomática se elas têm alguma alteração no seu colo uterino sugestivo de alguma infecção ou, por exemplo, de um câncer de colo uterino. A grande vantagem aqui é que eu consigo fazer um tratamento barato e mais eficaz, porque eu estou pegando a doença logo no seu início. E aí eu evito que as pessoas tenham maior consumo de densidade tecnológica na saúde, que é mais caro e menos eficiente. Mas aquela que desenvolveu sintomas, se ela desenvolveu sintoma, ela vai para a fase clínica, ou seja, são aquelas pessoas que estão doentes e têm sinais e sintomas. Aqui eu tenho que criar, intervenções. Eu tenho que criar intervenções, então tem que dar medicamento, tem que fazer cirurgia, internar em UTI, internar em leito normal, ou seja, eu vou ter um consumo muito maior de densidade tecnológica. E comparado com os outros as duas fases anteriores, a intervenção ela é menos eficaz e muito mais cara. Vamos pegar um exemplo aqui, claro. Então, essa fase clínica, vamos pegar aqui um exemplo. Uma vacina que evita que a pessoa fique doente ou que ela evolua para uma fase mais grave de uma determinada doença é muito mais barato que um leito de UTI. E por último, nós temos a fase de incapacidade residual. O que é a fase de incapacidade residual? É aquele paciente que não morreu, não evoluiu para o óbito, que na fase clínica ele pode evoluir para a cura, depois da intervenção, ou para o óbito. Na fase de incapacidade residual, não. Ele não morreu, mas também não sarou completamente. Ele teve o quê? Sequelas. Ele teve sequelas. Essas sequelas podem ser temporárias ou elas podem ser permanentes. E elas podem ser físicas ou elas podem ser psicológicas. Independente disso, ela vai precisar o quê? De reabilitação. Se for uma sequela temporária, a reabilitação vai ser temporária. Mas se a sequela for permanente, a reabilitação vai ser permanente. Ou seja, as intervenções aqui nessa fase são muito mais difíceis de serem revertidas comparadas com as outras. Além disso, automaticamente vai ficar mais cara, porque essas pessoas podem fazer essa reabilitação por anos, anos e anos. Certinho, gente? Não esqueça de dar o like, ok?